Me chamo Jailson Azevedo, sou professor de Geografia e hoje iremos ministrar o assunto sobre o espaço geográfico e a geopolítica mundial ou internacional. E quero começar esta aula com essas imagens. O que é que nós podemos ver nessa imagem? Primeiro, a questão do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico corresponde ao espaço que é trabalhado, é produzido, construído, né, por meio das relações sociedade e natureza e relações homem versus homem, ou seja, as relações de trabalho. Tá? E no que diz respeito à geopolítica, ela vai trabalhar justamente a questão da dinâmica, tá certo? Da dinâmica territorial, dos atores sociais desses territórios que são os Estados-nações. Tá certo? E aqui nós temos a questão do espaço geográfico, que hoje nós podemos, quando se fala em espaço geográfico, nós podemos pensar, vir ao entendimento o quê? A questão da rede mundial de computadores, nós podemos pensar na questão das relações sociais via redes sociais como Instagram, WhatsApp, Skype ou Escape, quem fala o inglês sabe, e também outras ferramentas. Bem sabemos que hoje a rede mundial de computadores, ela trabalha numa perspectiva muito ampla, não só das redes sociais, mas também das redes financeiras, tá certo? Já que, por exemplo, hoje nós não precisamos sair de nossos lares para uma loja física, já que existem as lojas virtuais e podemos comprar via internet, tá certo? E cartão de crédito. E aqui eu quero trazer a questão da geopolítica, a questão dos conflitos, né? A questão das relações sociais, que tem trazido conflitos, né, devido ao não respeito da diversidade de opiniões, da diversidade de ideologias, tá certo? E aqui eu trago a questão da região da Catalunha, que até hoje pede a independência, né, dessa pequena porção que se encontra localizada na Espanha, tá? E aqui a questão do mapa mundi, né? Que traz justamente algumas cores que atribuem justamente algumas características. O que é geopolítica? Primeiro, a geopolítica é uma ciência, tá? É um ramo do conhecimento que concentra na utilização do poder político, né, dos Estados-nações sobre determinado território. Ou seja, eu estou falando aqui sobre um país e o seu governo. Ou seja, o que é o governo? O governo é algo transitório, que é composto por pessoas. No caso do nosso país, nós temos o presidente, os ministros, tá certo? E os dois demais poderes. E o presidente representa o executivo, tá? Temos o Congresso, que seria o legislativo, e os tribunais federais, tá? Que representam o judiciário. Então, em uma visão mais prática, a geopolítica compreende a análise geográfica, ou seja, de geografia, história e ciências sociais. É necessário conhecermos a geopolítica de um país para conhecermos a sua história, tá certo? O termo ele foi criado por um sueco, um político sueco, tá certo? Que é Rudolf Kjellén, no início do século XX, e por que ele criou esse termo? Justamente porque ele estudara os manuscritos de Friedrich Herzel, que era um pai da geografia alemã, tá certo? Que o texto chamado Politische Geographie, né? Que é a geografia política, e documento data de 1897, tá certo? E esse conceito de geopolítica, ele vem atravessando os tempos, começou a ser desenvolvido a partir da segunda metade do século XIX, tá certo? E por conta da redefinição de fronteiras da Europa, devido à formação dos Estados nacionais, depois devido à expansão, né, do espaço vital da Alemanha hitlerista, tá? E do expansionismo dessas nações, que ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Aqui temos também o conceito de Estado. Para se trabalhar espaço geográfico e geopolítica, nós temos que ter o conhecimento, o entendimento das categorias geográficas. Estado, nação, território, lugar, tá? Esses conceitos são muito bons. Então, o Estado é o conjunto das instituições públicas
que vai visar justamente a administração, o gerenciamento desse território, procurando atender os anseios e os interesses da sociedade. O conceito de nação é bem interessante porque corresponde à união de um só povo, que possui características semelhantes, como a questão da cultura, a questão da língua, dos costumes como um todo. Eles compartilham justamente tudo entre si. Muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Então, o território é a base física a qual o Estado exerce soberania, né? Então, temos já o conceito de Estado, de nação, de território e agora é de país. O que é um país? Hoje nós temos aproximadamente 170 países em todo o mundo. Mas o que é um país? Um país é um conceito genérico referente a tudo o que se concentra dentro de um território dominado por um Estado, né? E apresenta características físicas, naturais ou ambientais, porque não existe mais paisagem natural, econômica, social, cultural, entre outros. Então, as relações entre os países e as principais organizações. Quando eu falo em espaço geográfico e geopolítica, eu não posso deixar de falar sobre as organizações internacionais. Aqui nós temos organizações de ordem bilateral e de ordem multilateral. As bilaterais ocorrem entre dois estados, dois estados, e se baseiam em vários interesses. Pode ser ideológica, mesma corrente de pensamento, como é o caso, um exemplo, da Coreia do Norte com Cuba. Ambos são socialistas, né? Isso é um exemplo. E interesse em comércio, imigração, segurança internacional, entre outros. E essas relações elas vão permitir justamente o quê? Alianças locais ou regionais. São as relações bilaterais. Até há pouco tempo tínhamos uma relação bilateral com a Argentina, antes da crise econômica, a qual hoje a inflação lá se encontra no teto de 800%. Né? Para você ter ideia, para se comprar um peso argentino, nós precisamos tão somente de 20 centavos de real. Haja inflação. Oremos para que essa praga não chegue por aqui. E as relações multilaterais, elas envolvem 3 ou mais estados. Geralmente, esses acordos multilaterais, tá, se caracterizam pela obrigatoriedade da adesão, né, a algumas regras. Por exemplo, temos algumas instituições internacionais, por exemplo, a União Europeia. Se você for entrar na União Europeia, você tem que ter, primeiro, as contas públicas no positivo. Você não pode gastar mais do que você tem. Claro que isso é uma regra básica da contabilidade, mas economicamente é bom para deixar a economia saudável, para que não venha a ter percalços devido a crises que tem ocorrido. Um exemplo, a crise de 2008, né? Um dos países da Europa, da União Europeia, que sustentou para que o mundo não ruísse foi a Alemanha, né? Que devido à questão não só de ser um país desenvolvido, mas ter uma educação muito forte, né? É a base do país, as pessoas elas economizam. Logo, a economia ela é bem sustentável no que diz respeito à saúde econômica, tá? E temos também a questão da instituição chamada Banco Mundial. Foi instituída em 1944, antes do término da Segunda Guerra, por meio da Conferência de Bretton Woods, que aconteceu na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, tá certo? E utiliza critérios próprios para a concessão de recursos destinados a obras e empreendimentos de infraestrutura em países em desenvolvimento, como no caso os países emergentes, que hoje conhecemos como BRICS, né? E o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Inclusive, na década de 90 e início dos anos 2000, devíamos muito ao FMI. Né? E para contrair empréstimo, nós tínhamos que promover o quê? Um superávit primário, para ficar pagando tão somente os juros, que são exorbitantes. Tá certo? Fornecem empréstimos a países com dificuldades, impondo-lhes condições, olha só essa palavra, condições, para ser emprestado. E a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que um dos principais objetivos delas é promover a paz, a ordem mundial. E nós bem sabemos que sempre existe um outro país doidinho para brigar. E isso fica complicado. Tivemos 2 guerras mundiais. Por que guerras mundiais? Porque envolveram as principais potências da época.
tá certo? Essa Organização das Nações Unidas ela foi criada justamente após a Segunda Guerra, tá? Com o principal objetivo de manter a paz, para que a gente não chegasse novamente a um terceiro conflito mundial. Inclusive, ela foi muito, vamos dizer, muito interessante justamente no período da Guerra Fria, que a gente estava justamente num período de uma guerra iminente, tendo os Estados Unidos o poderio nuclear, né, que bombardeou o Japão em 1945, e a União Soviética que tinha desenvolvido também essa tecnologia, e poderíamos, uma vez iniciada uma guerra, não ter vencidos nem vencedores, então somente a extinção da vida no planeta. Além desses órgãos, existe, de seus órgãos principais, a ONU é formada por vários programas, fundos e agências especializadas. E aqui eu quero dizer, ressaltar uma, que é justamente a questão da Assembleia Geral da ONU. Essa Assembleia Geral é formada por 15 países, tá certo? E esses países, eles promovem discussões acerca da questão política internacional, geopolítica mundial, a questão de crises econômicas, a questão de riscos à nova ordem, né? A questão de manter a paz mundial, entre outros tempos, entre outros pontos, né? E dentro desses 15, existe um grupo seleto que são chamados membros permanentes. E esses membros permanentes, eles têm um poder de veto. Tá? Então nós podemos ver que dentro do Conselho de Segurança, nós temos como países permanentes que têm poder de veto a China, Estados Unidos, a Rússia, França e o Reino Unido. O Brasil está querendo adentrar nesse grupo seleto. Mas vamos ter que trabalhar muito, principalmente na perspectiva de gerar uma paz entre certos grupos facciosos que nós temos tido nesses últimos tempos. Temos também a questão da Unesco, tá? Que é um dos vários organismos que vai integrar a ONU. E aqui nós temos, tá certo? Um quadro sobre o sistema da ONU. As organizações mundiais de integração cultural. Nós sabemos o seguinte, que além das organizações multilaterais que foram criadas para garantir a ordem internacional, nós vamos ter também os organismos intergovernamentais, que vão promover uma certa, vamos assim dizer, equidade entre os países. Vai tentar sanar alguns problemas, né? Esses organismos, né, intergovernamentais foram criados no pós-Segunda Guerra para promover uma integração e cooperação no âmbito cultural, entre os países. Nós temos a Unesco, que é nesse papel, que, entre outros objetivos dela, atua justamente na preservação do patrimônio histórico e cultural. Dentro do continente americano, nós temos, tá, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, temos a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que representaria aí a América Latina, que vai do México até o Chile, no sul, tá? E a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Esses programas e projetos, né, têm o caráter de propagar idiomas, facilitar o intercâmbio de pessoas, tá certo? Para difundir livros e publicações científicas, acadêmicas, cinematográficas e televisivas. Nós vemos isso pelo meio da Universidade Federal, inclusive da nossa prefeitura. A prefeitura, por exemplo, tem o projeto Giramundo, que faz a questão do intercâmbio entre alunos daqui com alunos da Austrália, que provavelmente esse ano estaremos também fazendo o intercâmbio por meio do projeto de robótica para a Europa. Tá certo? E aqui temos uma imagem sobre a festa, né, no Museu da América Latina, tá? Que é uma festa de independência da Bolívia. E é bom a gente trabalhar esses assuntos, a questão cultural, porque é uma questão de identidade. Tá certo? E aqui a nossa aula se finda. Que Deus abençoe e continue em casa. Tá certo? Um abraço.